Boa noite a todos. Eu queria dar início a essa palestra, esse momento aqui de convívio nosso, chamando para a mesa ou para as cadeiras os escritores Jorge Luiz Souto Maior e José Damião de Lima Trindade. Tudo bem? Você está no meio? Nós queremos agradecer a presença de todos, nossos convidados. E antes da apresentação, eu queria só traçar aqui pouquíssimas palavras para dizer que esse livro aqui, Direitos Humanos, Essência do Direito do Trabalho, é a razão de nós estarmos aqui reunidos hoje. E é um grande orgulho e satisfação para a JD ter realizado esse trabalho, que só existiu por esforço e colaboração e participação de todos os escritores, aos quais eu agradeço na pessoa dos nossos palestrantes de hoje, e dizer do prazer que é realizar um livro, que é mais ou menos como fazer um filho, né? A gente sonha, luta, no começo parece que o caminho é muito complicado e que a gente vai ter dificuldade de chegar ao final, e de repente acontece. Não é um de repente que não tem importância, é um de repente muito suado, mas de muito prazer e de muita alegria. Não vou me estender, já passo a palavra para quem? Primeiro para o aperitivo, depois o prato principal. Vai ser uma ordem inversa. Vai ser o prato principal e a sobremesa estragada. Nós aqui vamos falar do direito de trabalho, que é algo assim muito importante, muito significativo para a JD, que dentro da relação do homem com o homem, não é? Que a gente quer sempre buscar o humano dessa relação, será isso. Mas ainda assim, eu lhes digo que vou impor aos senhores 20 minutos para cada um, tá bem? Peço que me avise 5 minutos antes. Boa noite a todos, a todas. Antes de mais nada, uma mensagem de tranquilidade. Fiquem tranquilos que eu não pretendo enfastiá-los como uma palestra sobre direito numa noite de terça-feira, após todos nós termos trabalhado, né? No máximo, eu gostaria de ajudar no esquentamento desta noite, né? E a propósito, como dizia a presidente da nossa mesa, a propósito de um filho querido, eu diria o seguinte, que o direito do trabalho, se fosse um ser humano, ele seria um ser humano completamente neurótico. Para começo de conversa, ele teria sido uma criança que já na sua primeira fase de gestação era um feto enjeitado por sua mãe. Por sua mãe, a sociedade capitalista liberal do final do século XIX. E que só nasceu graças à proteção do seu pai, os trabalhadores do final do século XIX, que se esforçaram para que aquela criança viesse ao mundo. Em seguida, logo na sua primeira infância, nos primeiros anos do século XX, esta criança continuou enjeitada pela sua mãe, espancada por sua mãe, que tudo fez para que essa criança não se desenvolvesse e permanecesse uma criança raquítica, que não chegasse viva à idade adulta. Mas, mais uma vez, por obra dos esforços do seu pai, os trabalhadores, esta criança chega à adolescência. E teve uma adolescência tumultuada. Graças à sua rebeldia adolescente, ela consegue chegar, na primeira metade do século XIX, consegue chegar à idade adulta. Logo no pós-guerra, esta criança sofre uma reviravolta na sua autoimagem, porque essa criança chega à idade adulta pela primeira vez sendo querida. Por parte de sua mãe, porque percebia que a existência daquela criança tinha alguma utilidade para ela, a sociedade capitalista. Utilidade no sentido de servir de, como direi, um colchão, um travesseiro na luta de classes, para impedir que o pai dessa criança, desiludido com a mãe, marchasse para a rebelião social, como já havia marchado na Rússia de 1917, como tentara marchar na Alemanha de 1918, na Hungria, na Itália, 1918, 1919, e como marchara também no leste europeu nos anos 40.
Então, na sua idade adulta, essa criança foi coberta de mimos e vestimentas bonitas e foi vitaminada durante 20 ou 30 anos. Ocorre que, ao chegar na idade madura, né, este ser humano, direito do trabalho, novamente se vê às voltas com a rejeição da sua mãe e, agora, agravada pela fraqueza do seu pai. A sua mãe, a sociedade capitalista, percebe que não necessita mais da mediação dessa criança para deter a luta de classe, para deter a reivindicação social, porque o fantasma da revolução social, ao menos por hora, não está mais no horizonte visível. E o pai dessa criança, a classe trabalhadora internacional, está completamente desnorteada, com os seus sindicatos enfraquecidos, com as suas formulações políticas confusas, porque a sua tentativa de construir um mundo novo baseado na fraternidade não deu certo. Dissolveu-se na degeneração stalinista do leste europeu, não é? De tal maneira que, novamente, esta criança, este ser humano, né, por assim dizer, se encontra completamente com a sua autoestima rebaixada, completamente acuado, se sentindo numa cidadela sitiada, sem saber direito para onde correr, né? Que fazer? Se nós cedemos como as tentativas de sua mãe, a sociedade capitalista neoliberal, que simplesmente atualizou para o final do século XX e início do século XXI a situação de guerra social dos séculos XVIII e XIX do capitalismo, que é esta a essência do capitalismo, não é a transigência, é o esmagamento do mais fraco. Se nós considerarmos isso inevitável e cedemos às tentativas dessa mãe madrasta, nós sabemos para onde caminhamos. Nós caminhamos para uma situação de completo desamor social, destruição da solidariedade social duramente tecida e resvalaremos, como já estamos resvalando, para a ruptura do tecido social, para o desmoronamento em direção à barbárie social. Por outro lado, não temos muito claro quais são os meios e os instrumentos para deter o avanço da barbárie. Porém, temos dois nortes. O primeiro norte nós temos a certeza de que a perspectiva moral está conosco, a perspectiva de um mundo em que o homem não seja lobo do homem, a perspectiva de um mundo em que os frutos do trabalho não sejam apropriados de maneira exploradora por uma pequeníssima parte da humanidade, mas sim sejam distribuídos de modo a se criar uma sociedade baseada na cooperação e não na concorrência. De modo em que a realização da felicidade individual pressupõe a realização da felicidade coletiva. É claro que enunciar desta forma é enunciar a vontade, o desejo. Mas há outra perspectiva, além do nosso desejo, que é a perspectiva da necessidade. Ou nós resgatamos os valores que inspiraram o direito social, e particularmente o direito do trabalho, enquanto construtores de uma vivência solidária baseada na fraternidade, mesmo que seja a fraternidade imposta contra a minoria de opressores e exploradores que rejeita as conquistas do direito do trabalho, do direito social de modo geral, ou nós marcharemos inevitavelmente para aquela barbárie enunciada no início do século XX por Rosa de Luxemburgo, não é?